A tela preta se abria lentamente, quase hesitante, como se antecipasse o terror que se seguiria. Um som de estática invadia os alto-falantes, crepitando como brasas moribundas antes que um áudio distorcido e aterrorizante começasse a tocar. A voz de um homem mal era audível entre os sussurros arrastados e ruídos estranhos, metálicos, que pareciam vir de um abismo. Eu não tenho muito tempo. E ele ofegava, a cada palavra uma luta, como se o ar fosse veneno. Eles estão vindo. Diga a Clara que eu a amo. E nunca confie no... A frase foi abruptamente cortada, substituída por um silêncio ensurdecedor que parecia gritar mais alto que qualquer som. Era a voz de Marcos Silva, um programador de 32 anos, com uma vida que, para todos os efeitos, parecia perfeitamente normal. Ele morava sozinho, em um apartamento modesto, mas era extremamente ligado à sua irmã mais nova, Clara. Para ela, Marcos era não apenas um irmão, mas um confidente, um pilar de estabilidade em um mundo caótico. Seu desaparecimento súbito urgia, que utilizava sua influência para moldar informações e controlar narrativas. A escala da operação era estarrecedora, e a audácia de Marcos em se intrometer naquilo, assustadora. À medida que mais arquivos eram abertos, um nome começou a surgir repetidamente, como um fantasma digital: Dr. Elias Vance. A princípio, Clara não reconheceu o nome, mas Rafael, com um sobressalto, explicou. Dr. Vance era um cientista renomado, uma figura influente no meio tecnológico, conhecido por suas inovações e por seu carisma. Ele era, na verdade, o mentor de Marcos na empresa, o homem que o havia introduzido aos projetos mais complexos e, aparentemente, aos segredos mais sombrios. A traição era palpável. A relação de confiança entre mentor e pupilo, que Clara sempre imaginou ser sólida, era na verdade uma fachada para um esquema muito maior. Marcos, em sua ingenuidade ou talvez em sua busca por justiça, havia se deparado com a verdade por trás da persona pública de Vance. A dor da perda de seu irmão misturava-se agora com uma fúria crescente. Clara se sentia dividida. O luto a consumia, mas a necessidade de expor a verdade, de vingar Marcos, era um fogo que a queimava por dentro, mesmo sabendo que isso a colocaria em perigo. A vingança, ela percebeu, não seria feita com violência, mas com a verdade. Clara decidiu que usaria as informações de Marcos para desmascarar o Dr. Vance, para derrubar o império de mentiras que ele havia construído. Enquanto Rafael continuava a decifrar os arquivos, Clara começou a sentir uma presença, uma sombra seguindo seus passos. Mensagens anônimas, escritas em um português perfeito, mas com um tom ameaçador, começaram a chegar em seu celular. "Você está se metendo onde não deve", dizia uma delas. "Cuidado com o que procura." Ela sentia olhares sobre ela. O ar se tornava pesado em sua volta. A ameaça era real e crescente. Em meio a essa atmosfera de paranoia, Rafael, ao acessar uma pasta particularmente oculta, encontrou uma foto antiga. Era uma imagem desbotada pelo tempo, mostrando Marcos jovem, sorridente, ao lado do Dr. Vance. Mas havia uma terceira pessoa na foto. Uma mulher de cabelos escuros e um sorriso enigmático, cujo rosto Clara nunca havia visto antes. Quem era ela? E qual era sua conexão com Marcos e o projeto Aurora? A pergunta pairou no ar, um novo mistério se abrindo na teia de segredos. A terceira pessoa na foto, aquela mulher de sorriso enigmático, não era um rosto qualquer. Rafael, com sua incrível capacidade de pesquisa, descobriu que ela era Sofia Mendes, uma pesquisadora brilhante que havia desaparecido misteriosamente anos antes. Seu caso fora arquivado pela polícia, classificado como fuga voluntária, mas os detalhes eram escassos e contraditórios. A conexão era inegável. Sofia também havia trabalhado no mesmo projeto que Marcos, o infame Projeto Aurora.
Marcos não estava apenas investigando a corrupção, mas também a verdade por trás do desaparecimento de Sofia, percebendo que sua história se entrelaçava perigosamente com a dela. Com essa revelação, a teia de segredos se apertou. Clara sentiu um arrepio na espinha. Seu irmão não era apenas um delator. Ele era um justiceiro, tentando desvendar um mistério que a polícia havia abandonado. O risco que ele corria era imenso, e a dor de não saber seu paradeiro se intensificou, misturada com um orgulho amargo. A decisão foi tomada. Era hora de agir. Clara e Rafael trabalharam incansavelmente. Com as informações compiladas por Marcos e as habilidades de Rafael, eles montaram um dossiê irrefutável sobre o Projeto Aurora e o envolvimento do Dr. Elias Vance. Não se tratava apenas de manipulação de dados, mas de uma rede complexa de espionagem corporativa e supressão de informações que poderiam abalar as estruturas de poder. O desaparecimento de Sofia e, presumivelmente, de Marcos eram peças-chave nesse quebra-cabeça sombrio. A estratégia de Clara era ousada. Em vez de ir diretamente à polícia, que já havia mostrado sua ineficácia, ela decidiu vazar as informações para a imprensa. Escolheu um jornalista investigativo conhecido por sua integridade e coragem. O impacto foi explosivo. Notícias sobre o Projeto Aurora e as acusações contra o Dr. Vance dominaram os noticiários. A corporação entrou em pânico e o nome de Vance foi arrastado pela lama. Pressionado pela opinião pública e pela crescente investigação, o Dr. Vance foi forçado a fazer uma aparição pública. Com sua eloquência habitual, ele tentou desmentir as acusações, classificando-as como teorias da conspiração infundadas e ataques pessoais. No entanto, durante a coletiva de imprensa, um jornalista, munido das provas fornecidas por Clara, o confrontou com evidências irrefutáveis, e-mails, registros de transações financeiras e testemunhos anônimos de ex-funcionários que confirmavam a existência e a natureza do Projeto Aurora. O rosto de Vance empalideceu. Sua postura confiante desmoronou. As câmeras registraram o momento em que a verdade, ainda que parcial, o atingiu. Em poucas horas, Dr. Elias Vance foi preso, acusado de fraude, manipulação de dados e obstrução da justiça. Foi uma vitória para Clara, um passo gigante em sua busca por justiça para Marcos. No entanto, e inexplicável, jogou a vida de Clara em um turbilhão de angústia e incerteza. A polícia, chamada por Clara após dias sem notícias, encontrou o apartamento de Marcos intacto. Nada fora do lugar, nenhuma porta arrombada, nenhum sinal de luta. Era como se ele tivesse evaporado no ar. Horas depois do registro do desaparecimento, em meio ao desespero crescente, Clara recebeu uma mensagem de áudio em seu celular. O remetente era Marcos. Com as mãos trêmulas, ela apertou o play, e o mesmo áudio perturbador que assombraria seus pensamentos por dias. A prisão de Vance trouxe apenas uma revelação parcial. A localização de Marcos continuava desconhecida. Durante a investigação subsequente, a polícia encontrou mais evidências no escritório de Vance que indicavam que Marcos estava próximo de expor algo ainda maior, algo relacionado não apenas a Sofia Mendes, mas a outros desaparecimentos e a uma rede de poder ainda mais intrincada. Marcos não era apenas um programador. Ele era um herói silencioso, um homem que arriscou tudo para proteger outras pessoas e expor a verdade, mesmo que isso custasse sua própria vida. O caso de Marcos Silva foi declarado como desaparecimento com suspeita de assassinato. Seu corpo nunca foi encontrado. A pergunta, onde está Marcos, ecoa até hoje, sem resposta. Clara vive com a certeza de que seu irmão desvendou segredos profundos e que, embora Vance estivesse atrás das grades, a verdadeira extensão da conspiração talvez nunca fosse totalmente revelada. O que você acha que realmente aconteceu com Marcos? Ele está vivo? Ele foi silenciado. Compartilhe suas teorias nos comentários. Manas, talvez para sempre, ecoou no silêncio de seu apartamento.
Aquele sussurro fragmentado, as últimas palavras de seu irmão, carregavam um peso insuportável. A polícia, embora cética a princípio, concordou em analisar o áudio. Clara, por sua vez, reproduzia-o incessantemente, tentando extrair qualquer pista, qualquer fragmento de informação que pudesse dar sentido àquele pesadelo. A voz de Marcos, tão familiar, agora soava assustada, quase irreconhecível. Os ruídos de fundo eram um emaranhado indecifrável de sons metálicos e algo que lembrava um chiado elétrico, mas nada que pudesse ser identificado com clareza. A esperança de encontrar Marcos vivo começava a minguar a cada dia que passava sem respostas. As primeiras semanas de investigação foram frustrantes. A polícia seguiu pistas que se revelaram becos sem saída. Uma ex-namorada de Marcos com quem ele tivera um término complicado, um colega de trabalho ressentido por uma promoção. Todas as linhas de investigação pareciam levar a nada, apenas a mais desilusão. Clara sentia que a verdade estava escorregando por entre seus dedos, que a polícia não estava olhando para o lugar certo. Marcos, ela sabia, era um homem reservado, mas com uma mente brilhante. Ele estava trabalhando em um projeto secreto e complexo para uma empresa de tecnologia de ponta, um projeto sobre o qual ele raramente falava, apenas mencionando a importância e a confidencialidade do trabalho. Clara se perguntava se aquele projeto era a chave para o desaparecimento de seu irmão. Movida por uma intuição desesperada, Clara decidiu vasculhar o apartamento de Marcos mais uma vez, ignorando as advertências da polícia para não interferir na cena. Ela procurou por horas, revirando cada livro, cada gaveta, cada canto, até que, escondido sob o forro falso de uma caixa de jogos de tabuleiro antigos, encontrou um pequeno bilhete amassado. Nele, uma única palavra estava escrita com a caligrafia inconfundível de Marcos: Projeto Aurora. O coração de Clara disparou. Aquela palavra, um nome bonito e etéreo, parecia a única esperança em meio à escuridão. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A palavra Projeto Aurora ecoou na mente de Clara. Uma melodia estranha e dissonante que parecia carregar tanto promessa quanto perigo. Era a primeira pista concreta, um farol na névoa espessa do desaparecimento de Marcos. Determinada, ela sabia que precisava desvendar o significado por trás daquelas duas palavras se quisesse ter alguma esperança de encontrar seu irmão. Começou sua busca incansável no computador de Marcos, um labirinto de códigos e pastas meticulosamente organizadas. Não demorou muito para que ela encontrasse uma série de arquivos criptografados, protegidos por senhas complexas que desafiavam sua compreensão. A frustração começava a tomar conta, mas a lembrança da voz assustada de Marcos no áudio a impulsionava. Foi então que uma ajuda inesperada surgiu. Um antigo amigo de faculdade de Marcos, um gênio da segurança cibernética chamado Rafael, soube do desaparecimento e se ofereceu para ajudar. Rafael, com sua mente afiada e dedos ágeis, mergulhou nos arquivos enquanto Clara observava, o coração batendo forte a cada linha de código que ele decifrava. Horas se transformaram em dias, pontuados por cafés fortes e silêncios tensos, até que, finalmente, a primeira camada de criptografia cedeu. As primeiras revelações foram um choque. Os arquivos não continham apenas linhas de código, mas também relatórios detalhados, e-mails trocados e gravações que expunham uma rede intrincada de corrupção e manipulação de dados. Marcos estava investigando uma grande corporação, uma gigante da tecnologia